Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do Ibovespa, que segue caindo na presente data, tratar aqui a respeito de dados da inflação, tratar aqui a respeito de Brasil Agro, tratar aqui a respeito de Vale, que segue caindo na presente data, tratar aqui a respeito de Taesa e também de Transmissão Paulista, e tratar aqui a respeito de Eletrobras e Banco do Brasil. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E na presente data, o Ibovespa está caindo mais de 1%. No acumulado dos últimos 5 dias, queda de 2,8%. Nos últimos 30 dias, a queda fica em 2%. Um dos motivos da queda da presente data foram os dados da inflação, a prévia do IPCA 15, que demonstrou alta de 0,35% no mês de setembro, inflação esta puxada pela alta no preço da gasolina, em 5,18%. Como nós podemos perceber desse gráfico do Brent, barril do petróleo, ele segue subindo, já chegou aqui a 94 dólares o barril. A tendência é que alcance esses topos de mais de 100 dólares. Isso deve pressionar ainda mais a inflação aqui no Brasil. A alta da gasolina corresponde a 72% da alta registrada em setembro para o IPCA 15. Então teremos inflação a partir disso. Por mais que a Petrobras tente segurar os preços, quando ocorrer a crise de abastecimento aqui no país, a Petrobras será obrigada a aumentar os preços, já que nós também importamos petróleo do exterior. Mas veja que a queda não é restrito ao mercado brasileiro. O mercado norte-americano segue caindo, quase que com a mesma intensidade aqui. A queda é muito próxima, então claramente uma correlação. E essa correção no mercado norte-americano, que tem me feito agora ficar mais cauteloso porque essa correção deve durar algum tempo, decorre do juro elevado. E como disse ali o CEO do JP Morgan, o mundo não está preparado para um juro de 7% na economia norte-americana. Isso pode acabar acontecendo diante do último tom retratado do Fed, no sentido de que precisa controlar a inflação e que poderá sim aumentar os juros. O mercado pode até suportar, na visão dele, um juro de 6%, mas 7% seria realmente algo catastrófico. Segundo ele, haverá um estresse no sistema. Ele citou ainda Warren Buffett, já que o Buffett diz que você descobre quem está nadando nu quando a maré está baixa. E a 7%, a maré estaria muito baixa. Então é isso que está gerando volatilidade nos mercados, principalmente o juro norte-americano, que gera evasão de capital aqui no Brasil. Outro ponto que está reforçando a queda no Ibovespa é a queda em Vale, caindo 1,76%, praticamente de forma exata a queda atual do Ibovespa. Isso decorre da queda no minério de ferro. Há uma expectativa de demanda fraca nesse momento. Veja como a demanda pelo minério de ferro é bastante volátil. Um dos pontos que tem gerado essa queda na demanda é a crise da Evergrande e de todo o setor imobiliário chinês, que acabou arrefecendo. Isso gera desconfiança do mercado. Segundo o Nobel em Economia Paul Krugman, o crescimento heróico da China acabou, então isso também acaba gerando volatilidade nas commodities agrícolas, especialmente celulose e minério de ferro, que possuem como principal destino de exportação a China. Nesses últimos pregões, a queda em Vale já é de quase 6%. Ainda assim, nos últimos 30 dias, ela acumula uma alta de 3,92%. Veja como houve uma grande volatilidade. Essa alta que foi acumulada decorreu de uma alta temporária no preço do minério de ferro. Contudo, o minério de ferro que chegou aqui a encostar nesse topo de 120 e poucos dólares, voltou a cair para 119 dólares. A queda é de mais de 3%. Então isso afeta a Vale diante da correlação positiva com a commodity. Diante desse pessimismo envolvendo o minério de ferro, China, recaindo sobre a Vale, você pode eventualmente tentar ganhar algum dinheiro nesse sentido através de opções. Muita gente me pergunta como operar opções. Vou ir trazendo aos poucos aqui o que eu acabo fazendo de vez em quando e vou te mostrar quais serão as opções que você tem nesse momento, usando aqui as ações de Vale, que são ações que eu tenho na carteira. Eu tenho 1.800 ações. Então veja, aqui dentro do Profit, eu tenho aqui as ações de Vale, que eu abri aqui a grade de cotações de opções. E aqui o que nós temos? Eu tenho as opções que vencerão no dia 20 de outubro, 18 dias úteis, portanto. Desse lado aqui, eu tenho as puts, ou seja, opções de venda, e desse lado eu tenho as calls, opções de compra. E esse Vzinho significa vender a opção de compra, e aqui do outro lado vender a opção de venda. Você deve atuar na ponta vendedora como investidor de longo prazo. E o que eu poderia fazer aqui com Vale? Sempre lembrando que a venda tem que ser coberta. Pensando em exercício, o que eu poderia fazer? Eu aceito comprar Vale a R$ 60, R$ 61. Significaria uma queda de 6,7%. Atualmente, eu já tenho aqui algumas opções abertas. Então veja aqui o que está acontecendo nessa grade aqui
de opções que eu possuo. Aqui as ações, a ação está custando R$ 65,50 nesse momento, meu preço médio é 66, portanto estou com um pouco de prejuízo. Diante disso, o que eu tenho aqui? Eu tenho 800 calls vendidas a R$ 71 reais. Significa que eu seria obrigado, caso ocorra esse exercício, e o vencimento 20/10/2023, 18 dias úteis, eu seria obrigado a vender 800 ações, eu tenho 1.800, como está aqui, a R$ 71 reais acima do meu preço teto. E aqui eu tenho puts vendidas a R$ 61,54, ou seja, 500 puts. Se chegar nesse preço, eu sou obrigado a comprar essas ações, caso eu queira ser exercido. E veja que, no caso das puts, eu estou com resultado em aberto no prejuízo. Por quê? Porque as ações estão caindo, se aproximando mais do strike. E aqui, como as ações estão distantes do strike da call, eu estou com resultado em aberto positivo. Eu poderia inclusive zerar aqui com esse lucro de R$ 112 reais, mas não quero. E você vai perceber que Vale está oscilando entre 60 a 70 reais. E como eu aceito comprar mais Vale aqui próximo de 60 reais, para mim faz sentido. Mas nesse momento, o que eu poderia fazer? Eu poderia vender mais puts? Não, as ações estão caindo, eu já estou garantindo ali 500 ações, para mim é suficiente. Nesse momento, o ideal seria você fazer o quê? Você vender calls. Eu já garanti 800, posso garantir mais umas 500 ou até 1.000, que é o máximo da minha posição nas ações de Vale. Eu poderia colocar aqui também um strike acima do meu preço teto. Por exemplo, R$ 70,54, R$ 71 reais aqui. R$ 71 reais seria interessante. Muito difícil de Vale alcançar esse preço no curto prazo. Então eu poderia vir aqui e fazer uma venda de call. Colocar aqui 500 ações. Ou até mesmo a minha posição total, 1.000 ações, receberia R$ 400 reais nesse momento para fazer isso. Por que aparece perda máxima? Na verdade, é que quando você vende calls, você garante um preço. Qual seria esse preço aqui nesse momento? Seria o preço de R$ 71,04. Agora, supondo que Vale tivesse um rally e subisse para R$ 75 reais nesse curto prazo, eu seria obrigado a comprar essas ações no exercício a R$ 71,04. Lembrando que eu pego apenas calls europeias, que só podem ser exercidas no vencimento. Isso me dá mais liberdade para operar, para fazer rolagem, por exemplo. Com as americanas você pode ser exercido a qualquer tempo. E aí é um problema porque, por mais que o exercício seja raro antes do vencimento, pode acontecer. E aí outro ponto, é sempre importante você garantir as operações com put, por exemplo, tendo dinheiro para comprar no exercício, seja dinheiro em caixa ou outra garantia. O importante é dinheiro em CDB. E aqui, como eu tenho que entregar as ações, é importante que tenha as ações efetivamente, sempre fazendo operações então cobertas. Mas veja, vocês viram que eu não acredito que Vale subirá tão rápido nesse curto prazo acima de R$ 70 reais, razão pela qual faz sentido hoje para mim fazer venda de calls, no limite que eu tenho ali de ações. Hoje uma disponibilidade de 1.000 porque eu já tenho 800 calls vendidas no strike acima de R$ 71 reais. Não é recomendação. Continuando aqui com Brasil Agro, a empresa que deu uma disparada após anunciar um dividendo excepcional e também um lucro excepcional, ela cita que a estratégia deles não é nada fácil de ser executada. É fácil de explicar, mas não de colocar em prática. E que estratégia é essa? A estratégia de vender fazendas com lucro. E isso quem disse foi o próprio CEO da Brasil Agro. Segundo suas próprias palavras, nossa estratégia é muito simples de explicar, mas muito difícil de executar. Conforme ele explicou, tão importante quanto vender no momento certo a propriedade rural é que a produção agrícola implantada nas fazendas seja eficiente e lucrativa para garantir os melhores resultados operacionais possíveis e manter as propriedades valorizadas. E, se tudo der certo, após fazer a compra da fazenda e gerar a sua valorização, vendê-las após 5 anos de incremento de produtividade na área. Então, na prática, é um trabalho extremamente difícil, mas que a Brasil Agro faz muito bem. Comprar propriedades rurais subvalorizadas, realizar produção agrícola nessas propriedades, promover a sua valorização e incrementar a sua produtividade e depois vender, como ele disse, após 5 anos, visando um alto ganho de capital. Sendo que no quarto trimestre de 2022-2023 a estratégia rendeu frutos, mesmo com a queda no preço das commodities como soja e milho, a venda de 2 áreas levou a receita líquida da companhia a crescer 92%. Segundo ele ainda, o ideal é que a Brasil Agro seja capaz de girar 10% do seu portfólio de propriedades rurais todos os anos. Quando vendemos terra, trocamos resultado operacional por imobiliário, mas temos que fazer o lado operacional ser fonte recorrente de EBITDA. Lembrando que uma terra vale 20 ou 25 vezes o múltiplo que ela gera. Então veja que a terra vale muito. Só para você ter uma ideia, esse múltiplo de 20, 25 vezes o resultado operacional, o EBITDA, é mais ou menos o que vale empresas como WEG com múltiplos elevados. Outra aposta ainda da companhia é a irrigação, sobretudo no estado da Bahia, sendo que
para a safra 2023-2024, no que se refere a soja e milho, já em andamento, a empresa projeta que a sua área plantada total chegará a 185,7 mil hectares, ante 168,9 mil em 2021 e 2023 e 168 mil em 2022 e 2023, ou seja, vai haver um acréscimo aqui relevante. Isso é muito positivo. Portanto, a empresa segue com resultados sólidos, fundamentos mantidos, mas cuidado diante do seu caráter cíclico, reconhecido inclusive pelo seu CEO, principalmente no que toca na área de negócios relativos ao trading de propriedades rurais. Não é recomendação. Em relação à Taesa, a companhia vai emitir 800 milhões de reais em debêntures. Mais debêntures aí para a Taesa. Primeira série com vencimento em 10 anos, rentabilidade de 5,87% ao ano. Serão 3 séries, conforme informado pela empresa na data de ontem. E essa aqui é a 14ª emissão de debêntures. A Taesa já havia sinalizado nesse sentido, e os recursos captados, eles serão destinados única e exclusivamente para investimento, pagamento futuro ou no reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas ao projeto Nova Trans, Ananaí, projeto Pitiguari e ao projeto Saíra. Então é para investimentos, isso que é muito importante, sendo que esses projetos seguem em andamento. Por exemplo, no mesmo dia, a Taesa soltou um comunicado ao mercado informando que conseguiu licença prévia para um dos trechos do projeto Ananaí, que faz parte aqui da destinação de recursos dessas debêntures. Sendo que, como a Taesa ainda segue e deve seguir com o rating AAA, o custo de capital de terceiro para a Taesa ainda é muito baixo. Então faz sentido ela tomar dívida, até pelo benefício fiscal, para dar conta dos seus investimentos. Portanto, por mais que a Taesa esteja com uma alta dívida e com grandes concessões a vencer, ela está trabalhando para reverter esse quadro, e enquanto o mercado continuar pessimista e as ações continuarem caindo, pode-se abrir uma janela de oportunidade para aumentar a posição na companhia, que historicamente foi uma das que mais entregou retorno ao acionista. Por outro lado, temos a Transmissão Paulista, que deve crescer mais do que a Taesa. Por incrível que pareça, mesmo que ela seja maior, ela deve crescer mais do que a Taesa. Ela prevê investir mais de 15 bilhões de reais em projetos de transmissão até 2028. A empresa não para de vencer leilões, e são projetos tanto para a construção de novas linhas e subestações, quanto para reforços e melhorias nos seus ativos já existentes. Vamos lembrar aqui que ela foi a principal vencedora do último certame realizado pelo governo. Diante disso, a empresa soma hoje 7 empreendimentos de transmissão em execução, com cerca de 10,6 bilhões de reais em investimentos previstos até 2028. Outros 5 bilhões serão para reforços e melhorias. E o interessante é que mesmo com o forte fluxo de investimentos, muito forte, são 15 bilhões, a companhia prevê que vai manter a sua política de distribuição de dividendos de 75% do resultado líquido regulatório da empresa. Isso quem destacou foi a própria diretora financeira da companhia. Veja que há um descrédito atual com a transição paulista, já que ela não pagou altos dividendos nesse ano. Nesse ano só houve um dividendo, que a Datacom foi no ano passado, foi um JCP inclusive de R$1, ocasionando esse yield aqui próximo de 4%. Acontece que a empresa já ressaltou que irá pagar 75% do seu resultado líquido regulatório. Veja, há uma importância nessa menção. Resultado líquido regulatório é o lucro líquido da companhia. Ela não vai utilizar aqui como métrica fluxo de caixa livre, mesmo com toda essa quantidade de investimentos, sendo que o fluxo de caixa livre dele já é descontado o CAPEX, que são os investimentos. Então a companhia não vai jogar esses investimentos para mudar a política de dividendos atual. Então vai ser com base no lucro líquido regulatório. Só não confundir quando você for analisar os resultados da companhia com o resultado líquido IFRS, é o regulatório. E por fim, em relação a Banco do Brasil e Eletrobras sobe aqui 1,73% na presente data, Banco do Brasil segue caindo 1,68% nesse momento, se aproximando dos R$ 45. Eu tenho puts de Banco do Brasil lançadas abaixo desse preço. Veja só aqui, eu vendi 1.000 puts a R$ 44,54. Aceito pagar R$ 44,54 por Banco do Brasil nesse momento. Então, se as ações chegarem aqui até o vencimento do dia 20/10/2023, seria exercido. E nesse caso, não vou me importar de ser exercido. Eu iria comprar a mercado de qualquer forma nesses preços. Mas por que as ações seguem caindo e a Eletrobras subindo? Na verdade, o Banco do Brasil só está caindo mesmo por conta da correlação com o Ibovespa. Já a Eletrobras é que o mercado ficou um pouco animado em virtude dessa troca que está havendo ali de cadeiras nas empresas pelo governo. Primeiro que nós tivemos aqui, o braço direito, o número 2 do Haddad no Ministério da Fazenda, entrou no Conselho de Administração do Banco do Brasil. E no caso, o fato relevante que eu comentei foi
foi esse aqui, em que a Elvira Baracui Cavalcante saiu do Conselho de Administração, pedindo sua renúncia ao cargo. Ela pediu renúncia aqui ao cargo. Em razão disso, o Conselho de Administração elegeu o Sr. Eduardo Hayama para o cargo de vice-presidente da companhia. Mas veja, o que nós temos aqui basicamente são trocas puramente especulativas, em que o mercado reage de forma positiva com uma empresa antes estatal, mas que ainda tem certa ingerência do governo, e aqui uma estatal tem mais ingerência do governo e houve queda. No final das contas, para você acionista de longo prazo, quedas como esta aqui no Banco do Brasil apenas abrem oportunidade de compra, e altas como essas aqui devem ser ignoradas pelo investidor. Não tem nada de bom em altas especulativas como esta aqui. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você clica em Seja Membro, adiciona o nível 2 e tem acesso a mais de 84 vídeos exclusivos. Alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimento. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do Absoluto Zero, ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp que eu deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários, com essa queda do Ibovespa, em quais ações você tem focado seus aportes. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!